Rubens, como é que você tem acompanhado esse momento da política que atravessa o Brasil? Muita preocupação, né? Eu acho que todo brasileiro hoje vive extremamente preocupado com os rumos que tanto a economia como a política nacional está tomando. Há uma tendência a uma radicalização que é muito perigosa, né? A gente, claro, eu acho que todo cidadão com um mínimo de consciência política e um máximo de amor ao Brasil não quer que isso descambe para uma coisa pior, porque há quem fala, inclusive, em guerra civil, volta do regime militar, golpe e tudo mais, mas eu espero que as pessoas tenham bom senso e controle emocional e político também, para que isso não leve ao Brasil a um impasse político e institucional. Ultimamente a gente tem visto declarações do juiz Sérgio Moro e do ministro do STF quanto às decisões devem ouvir a voz das ruas. Na sua carreira de jornalista já tinha escutado isso, que a justiça tem que ir nessa onda? É outro motivo de preocupação, Clício. Eu fiquei assustado quando, por exemplo, na sessão que julgou aquele mandato de segurança que resultou numa decisão do Supremo de permitir a execução da sentença a partir do segundo grau, ou seja, a confirmação de uma sentença em primeiro grau, no segundo grau, antes do trânsito em julgado, certo? Isso enseja o que a gente chama de rasgar a Constituição. Porque é muito claro lá no dispositivo do artigo 5 da Constituição. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença condenatória. Isso acabou com a presunção de inocência, instituiu a presunção de culpa, né? E criou um temor generalizado, pelo menos eu vejo, acompanho muito o meio jurídico, alguns juristas veem nisso, né? Digamos assim, um populismo judiciário, porque o próprio Teori Zavascki, ele sinalizou claramente que era preciso atender ao clamor das ruas, à voz roucas das ruas e tudo mais. O doutor Sérgio Moro foi na mesma direção, ele recebeu um prêmio e apelou ao sentimento da opinião pública para prestigiar a Operação Lava Jato. E eu acho isso também muito preocupante. A imprensa teve um papel fundamental durante o golpe de 64. E agora, durante esse golpe que os petistas dizem que está para acontecer, como é que você vê a imprensa, o papel da imprensa? Olha, o papel da imprensa só não é mais decisivo porque, felizmente, nós temos as redes sociais. Que apesar de Humberto Eco o finado Humberto Eco, grande Humberto Eco, ter dito recentemente que as redes sociais deram voz aos imbecis, mas eu não acredito que nem todos que usam redes sociais são imbecis. Pelo contrário, tem muita gente boa que está usando as redes sociais justamente para se contrapor essa avalanche midiática que efetivamente a gente é inegável de que há uma tendência dos grandes veículos de comunicação, as grandes redes de televisão, são claramente contrários ao governo, querem mudar o governo e por isso criou-se um clima de confronto no país a ponto das pessoas migrarem para as redes sociais justamente para estabelecer um contraponto dentro da opinião pública. Você concorda com essa linha que diz que o erro do PT foi não ter feito a ruptura no início do mandato Lula e ter entrado quase nas mesmas práticas dos tucanos, dos partidos que governaram no Brasil? Falo isso em relação ao Congresso Nacional. O PT cometeu muitos erros, né? E o primeiro foi, eu não acho que foi um erro, por exemplo, você não poderia promover uma ruptura, não havia clima político, não havia governabilidade. Não havia governabilidade, né? Não havia governabilidade, tanto é que o PT caiu na besteira, digamos assim, de pagar contas de campanha que acabou transformando, pagar o Caixa 2, que acabou se transformando no processo do mensalão, né? Então esse foi o primeiro grande erro do PT. Se um partido passa a vida toda pregando ser diferente, e quando assume o poder começa com as mesmas práticas, mesmos erros, é claro que isso viria a se transformar num tiro no pé, um gol contra, e a oposição, habilmente, com o apoio da mídia, tem explorado isso. Você não é profeta, não tem bola de cristal, mas qual é a antevisão de Rubens para os próximos 90 dias no Brasil? O que é que deve acontecer? Eu temo por um acentuado radicalismo de parte a parte. Eu tenho muito medo. Eu sou medroso. Eu sou o Baldo. Eu sou o Baldo de Enfio que tinha medo, né, de sair de casa quando começavam a soltar os primeiros rojões, porque ele não sabia se era o lado vencedor ou o lado perdedor, avisando para o pessoal fugir. E essas manifestações que começam agora dia 13,
anti-PT, e depois vem um a favor do PT. Sabe, eu tenho esses... Você viu agora no episódio de Lula, né? Houve Essa prisão coercitiva. houve confronto de rua, é uma coisa lamentável tudo isso, sabe? Foi lamentável, quer dizer, houve uma pisada de bola, evidente, da Operação Lava Jato, mas isso pode ser corrigido mais adiante com um equilíbrio maior, com mais bom senso e, sobretudo, com um verdadeiro patriotismo, que é preservar o Brasil. E isso vale tanto para a oposição como para os governistas. E para essa juventude que está nos assistindo através das redes sociais, qual recado você diria? Eu diria devagar com andor, que o santo é de barro. A nossa democracia, apesar de bastante robusta, mas ela é sempre aquela plantinha tenra que já, eu acho que o Marechal Dutra que falava isso, a gente tem que estar regando todo dia, né? E prestando atenção para o sol não bater muito e não queimar. Você teme a volta essa onda Bolsonaro? Não, isso aí eu não temo não. Não acho que chega a esse tema não, porque aí eu acho que o percentual de burrice no Brasil ainda é limitado. Eu acredito na inteligência das pessoas.